que bom vê-lo aqui mais uma vez. Meu nome é André e você está no canal Palavra de um Amigo. Lembrando, como sempre faço na introdução dos vídeos, de você se inscrever caso não seja inscrito no canal, ative o sininho de notificações e, acima de tudo, compartilhe com amigos e assista até o fim. Antes de iniciarmos a reflexão dessa semana, cabe acho que uma justificativa em função de não termos apresentado nenhum material na última semana. Embora isso não seja um ofício, mas como a gente divulga entre amigos, eu creio que é importante uma explicação, uma justificativa do porquê de não termos tido o vídeo na última semana. Bom, eu trabalho como a grande maioria dos que estão assistindo e como a grande maioria de vocês também existem semanas que são mais puxadas do que outras no meu serviço. A semana anterior foi uma dessas. Já havia acontecido anteriormente, não sei se você lembra, uma vez que eu não publiquei o vídeo na sexta-feira à noite e sim no sábado pela manhã. E era esse o plano na última semana. Havia sido uma semana corrida, de muitos afazeres, muitos desafios no trabalho. E eu falei, não, vou fazer o vídeo no sábado pela manhã e publico até metade da manhã sem problema algum. Acontece que na semana anterior, na sexta-feira, início da noite, a gente aqui em casa recebeu a notícia de que um amigo muito querido, um irmão mesmo, estava passando por uma cirurgia delicada e daí aquele momento não deu mais para pensar em outra coisa, a gente ficou em oração para que Deus possa fazer o melhor para restabelecer a saúde dele. Até onde eu saiba, as últimas informações que eu tive, esse amigo ainda encontra-se internado, lutando pela vida. E eu gostaria de aproveitar para pedir que você orasse por ele. O nome dele é Gilmar, ele mora em Jaciara, está internado em Rondonópolis, e que você possa lembrar dele nas suas orações. Então este é o motivo, explicações dadas, eu gostaria de irmos então à reflexão desta semana. A reflexão dessa semana tem como tema qual a verdadeira religião? Eu acho que todos nós já temos uma resposta para esta pergunta. A verdadeira religião é aquela que eu sigo. Me parece óbvio, porque se assim não fosse, por que estaríamos em determinada religião? Se frequentamos, se seguimos, se estamos em uma religião específica, no meu caso, adventista do sétimo dia, é porque acreditamos na doutrina, nos dogmas que esta religião apresenta. Mas eu insisto, qual a verdadeira religião? É óbvio que, ao analisarmos a nossa própria experiência, a tendência é dizermos, como eu já afirmei agora há pouco, que a verdadeira religião é aquela que eu frequento. Mas qual seria a verdadeira religião indicada pela Bíblia? A Bíblia apresenta as características da verdadeira religião e eu gostaria de explorar isso com você. Gostaria de levá-lo até o livro de Tiago, pequena epístola de Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 1, no verso 27. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Tiago 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então nós temos aí que a verdadeira religião, a religião pura, imaculada, né, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se fôssemos perguntar para nós qual é a verdadeira religião, eu muito provavelmente, como adventista do sétimo dia que sou, vou defender que o sábado ainda é um mandamento vigente, que a humanidade toda deveria guardá-lo, respeitá-lo e colocar a ênfase, quem sabe, no quarto mandamento da lei de Deus, quem sabe na volta de Jesus, no dom de profecia. Se você for um católico, você muito provavelmente não consegue entender porque as outras pessoas das outras religiões não veneram Maria, não reconhecem o papel dela como tão bem defendido pela Igreja Católica. Mas a despeito das nossas crenças, das peculiaridades que fazem com que a gente seja de uma ou outra religião, a Bíblia aqui em Tiago apresenta algumas características não tão fáceis de executarmos na prática, no dia a dia,
mas define simplesmente a verdadeira religião como aquela que cuida dos órfãos, das viúvas e de si mesmo. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações, nas suas dificuldades, e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, eu tenho que cuidar de quem precisa e de mim mesmo. Esta é a verdadeira religião apresentada pela Bíblia. Agora, qual o problema de não conseguirmos fazer isto que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 27? O grande problema é que nós não nos reconhecemos com necessidades. Quando a gente entra em uma determinada religião ou outra, quando a gente se converte, vamos usar essa expressão muito comum no meio religioso, a gente costuma dizer que já encontrou a salvação. A gente costuma dizer que estávamos no caminho errado, agora estou no caminho certo. E ao assumirmos esse papel de que encontramos a salvação, de que agora estamos no caminho certo, infelizmente caímos numa rota perigosa, daquela que muitas vezes faz o indivíduo dentro dessa religião, o ser humano dentro dessa nova realidade, achar que não precisa de mais nada. Eu gostaria de levar você até o Evangelho de João. Um verso muito conhecido dos brasileiros ultimamente, principalmente depois da eleição de 2018 do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele usa demais esse verso. E eu gostaria de ler ele com você. Você, com certeza, já até sabe qual é o verso que eu vou ler. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, vamos ler o verso que antecede o 32 para ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor a mensagem que Jesus queria deixar para a gente aplicar no contexto da reflexão dessa semana, que é o tema a verdadeira religião. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gostaria de ler ainda mais um pouquinho dos versos de João 8. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O que Jesus está apresentando aqui para os judeus? Uma dificuldade que nós temos hoje, principalmente depois que encontramos uma religião e dizemos: me batizei nessa religião, me tornei isso ou aquilo. A grande dificuldade que os judeus que estavam começando a seguir a Jesus não entendiam é que eles eram pecadores. O fato de eles serem filhos de Abraão não os tornava melhores do que ninguém. Eles estavam num bom caminho, estavam com chances de ter boas práticas religiosas, mas eles eram e continuavam sendo pecadores. Então a verdade que tanto é falada hoje no Brasil, né? As pessoas estão confundindo conhecer a verdade com falar a verdade. Embora soem parecidas essas expressões, a função é muito diferente. O texto bíblico não está dizendo para eu começar a falar a verdade, cuspir a verdade a qualquer custo aí, e a doa quem doer, como é muito feito nos embates políticos nas redes sociais. Não é essa a verdade desse jeito. O que Jesus estava chamando a atenção para os seus iniciantes seguidores judeus é que eles deviam permanecer nele, permanecer em Jesus, para conhecerem a verdade. E a verdade que ninguém gosta de conhecer ou de reconhecer é que nós somos pecadores. Jesus é categórico nos versos seguintes de afirmar isso. A principal verdade, e a gente costuma usar esse verso para dizer que a verdade é Jesus, que a verdade é a palavra de Deus, embora tudo isso seja realmente verdade. O ponto principal que Jesus estava chamando a atenção dos seus seguidores judeus iniciantes ali é que você é pecador. E quando você é pecador, mesmo seguindo um movimento religioso qualquer, adventista, batista, universal do reino de Deus, católico, espírita, candomblé, não interessa o seu segmento religioso, quando você segue uma religião, você continua sendo pecador.
Você não entra num clube dos santos. Você não entra numa patotinha especial que está mais perto do céu. Na minha igreja eu costumo dizer que, infelizmente, muitas vezes as igrejas são agências classificadoras de quem vai para o céu. Não existe mais triste verdade, muitas vezes, dos movimentos religiosos. Nós não somos agências classificadoras de quem vai para o céu. Nós deveríamos ser agências disseminadoras da prática religiosa que Jesus nos ensinou. O grande problema do jeito da vivência nossa da religião hoje é que nós vivemos uma religião intelectualizada, uma religião teórica, uma religião que me dá muita base de estudo, mas que me leva muito pouco para a prática. E é por isso que às vezes nós nos assustamos com pessoas que, na sua simplicidade, conseguem encontrar uma prática religiosa muito mais interessante, que tornam elas muito mais felizes do que nós nas nossas religiões formais, históricas. Às vezes nos orgulhamos de dizer que frequentamos uma igreja mais de 100 anos ou uma igreja milenar. Nosso orgulho não deve estar nessas coisas. Nosso orgulho deve estar em seguir a receita dada na Bíblia em Tiago 1:27. A verdadeira religião, a religião pura, sem mácula, é cuidar dos órfãos, das viúvas, das suas tribulações e guardar-se a si mesmo incontaminado deste mundo. Mas como fazer isso? Os órfãos e as viúvas nos tempos bíblicos eram as pessoas que menos tinham condições do jeito que a sociedade culturalmente era estabelecida na época. Ser órfão, ser viúva, significava que você precisava de muita ajuda. E isso a gente vê ao longo de toda a Bíblia. Você vê muitas histórias de viúvas que, se não fosse a intervenção de Deus na história das suas vidas, teriam passado maus bocados. Você tem Ruth e Noemi, que por providência divina tiveram lá o encontro com Boaz e as suas vidas foram restabelecidas numa boa condição. Você tem o próprio Jesus com a viúva de Naim restabelecendo seu filho que havia falecido, seu único filho. E por aí vai. Você tem a viúva de Sarepta, você tem Eliseu que deu filho àquela mulher que era casada, mas aparentemente com um homem muito velho e se torna viúva na sequência. E acontecem muitas coisas na vida das viúvas que passaram por Elias, por Eliseu. Ou seja, cuidar de viúvas é sempre um exemplo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, do real papel do cristão. Então nós precisamos cuidar das pessoas. Quem seriam as viúvas e os órfãos de hoje? Precisamos cuidar das pessoas que este mundo não está olhando com muito carinho. Isso vai ser crucial para a nossa salvação. Eu me atreveria a dizer aqui que a verdadeira religião, além da definição bíblica que já lemos em Tiago 1:27, a verdadeira religião é aquela que me prepara para o juízo final. Porque como crentes na Bíblia, como leitores da Bíblia, eu penso que a esta altura do campeonato já ficou claro que este mundo em que vivemos não vai ter solução. Por mais que a gente se empolgue aí com a vida política do nosso país em especial, não será o senhor Jair Messias Bolsonaro que vai tornar o mundo melhor. Claro que ele pode ser melhor do que está, com algumas coisas defendidas por governos A ou B. Mas a grande e única solução para esse mundo é a volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino eterno. Jesus estabeleceu princípios do seu reino quando esteve neste mundo. O reino já começou, mas o estabelecimento concreto e definitivo será no final, com a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, existe uma cena registrada no importantíssimo capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que eu gostaria de ler algumas coisinhas com vocês. Agora, capítulo 25, dos versos 31 em diante. Eu espero que com essa leitura da Bíblia, do Evangelho de Mateus, você consiga entender para que deveria servir a religião que eu e você frequentamos. Se a nossa religião não servir para isso, é bom a gente rever conceitos e quem sabe se reencontrar num outro lugar, numa outra atitude,
num outro povo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade eu vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eu não sei você, mas eu não sou adventista porque simplesmente gosto de guardar o sábado, não comer carne de porco, não beber bebidas alcoólicas ou outras coisas comportamentais. Eu sigo a religião que sigo, estou na doutrina que acredito e a defendo porque acredito que o embasamento teórico que esta igreja me dá está me preparando para o céu. Mas eu não sei se você prestou atenção, e eu já falei anteriormente, vou frisar novamente aqui. O céu não vai estar cheio de pessoas com conhecimento e sabedorias teóricas. As pessoas que se salvam ou não no relato de Mateus 25 que acabamos de ler, se distinguem em duas categorias: os que fizeram e os que não fizeram. Se toda a doutrina, todo o embasamento teórico que a tua igreja te dá não está te levando à prática, existe algum problema. Talvez a gente esteja do lado daqueles que serão apartados na volta de Jesus. E eu creio que não seja esse o desejo e o interesse de ninguém, seja qual for a sua religião. Eu vou tentar dar um exemplo prático do que eu estou querendo falar e do que eu entendo que a Bíblia está falando ao exigir de nós cuidar dos pequeninos. Exigir de nós uma vida prática, uma religião de prática, não de teoria. Nós estamos vivendo a pandemia aí do Covid-19, inúmeras restrições, sérias restrições, acessos dificultados em muitos estabelecimentos comerciais. Eu vou te dizer o que é ser cristão. E não é um exemplo da minha igreja não, tá? Eu até me envergonhei. Eu vou contar aqui para você. Aconteceu na minha cidade, no meu local de trabalho. E não foi a minha igreja que fez. Mas eu parabenizo. Não me lembro particularmente o nome da placa de igreja. Mas eles fizeram um negócio que eu acho que você vai concordar comigo que deveria ser esse o sentimento da verdadeira religião. Eu trabalho num banco, trabalho no Banco do Brasil. E assim como todos os bancos, existem períodos, principalmente na época dos pagamentos, dos aposentados e de outras folhas de pagamento, que o banco tem um movimento além do normal. Muita gente mesmo. E os estabelecimentos comerciais, e os bancos não fogem a essa regra, estão com limitações de atendimento por vez para evitar a aglomeração de pessoas, né? Então, no meu estabelecimento comercial que eu trabalho, nós podemos ter 6 pessoas por vez sendo atendidas. O que forma, é óbvio, aglomerações no lado externo. E aí existem os decretos municipais, as leis locais,
exigindo que a gente tenha um jeito de trabalhar com as pessoas que estão na fila. E a gente fez marcações lá fora, como muitos comerciantes fizeram nos seus estabelecimentos. Porque não temos condição humana dentro dos funcionários da nossa equipe de cuidar da fila externa. A gente consegue cuidar do atendimento da porta para dentro, dentro das limitações que a lei nos exige. Aí vem a percepção da verdadeira religião que eu gostaria de trazer para você. Do nada, um pastor local chega até mim na agência e pergunta se poderia trazer uma equipe de voluntários que iria ajudar a manter o distanciamento das pessoas na área externa da agência em que eu trabalho. Autorizados pela prefeitura, ele já tinha lá uma autorização do nosso município aqui da cidade, e eu prontamente acatei o auxílio deles. E até hoje estão lá na agência. Você está entendendo o que Jesus disse que é para fazer por esses meus pequeninos? Ele não está ajudando a empresa em que eu trabalho. Ele não está ajudando a mim. Ele está ajudando inúmeras pessoas desconhecidas, de inúmeras religiões, de inúmeros credos, de inúmeras crenças, velhinhos e tantos outros que vão todos os dias às agências bancárias mantendo o distanciamento. Nos dias de muito movimento, estão dando até uma aguinha mineral, providenciando sombra com guarda-chuva. Volto a dizer, não foi a minha igreja que fez isso. É outra que está fazendo. E embora eu acredite piamente que, na teoria, a minha religião tenha elementos que ainda hoje me fazem frequentá-la, eu gostaria que tivesse sido a minha igreja que tivesse tido essa iniciativa. Não para divulgar aqui nesse vídeo, de forma alguma, mas para estar vivendo o Evangelho de Cristo na prática. O Evangelho de Cristo para as pessoas que estão enfrentando filas em muitos lugares aí do mundo hoje e que precisam de alguém simplesmente ajudando elas a enfrentar esse momento. Estamos querendo levar decisões, pare de beber, pare de fumar, pare de bater na sua esposa, pare isso, pare com o mundo das drogas. Tudo isso é necessário. Temos que cuidar de nós mesmos. Esse também é o apelo de Jesus para a verdadeira religião exposto lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 27. Mas aqueles que estarão salvos para o reino dos céus serão aqueles que fizeram. Volto a dizer, a verdadeira religião é aquela que te prepara para o juízo final. E para estar preparado para o juízo final é preciso que a nossa religião seja uma religião de fazer e não só de ensinar teorias. Que eu e você, a reflexão dessa semana, possamos entender que, independente da placa de igreja que a gente siga, a nossa religião pode ser mais do que ela tem sido. Que possamos, com pequenas práticas como essa que eu ilustrei, que aconteceu aqui, está acontecendo aqui na minha cidade, no local onde eu trabalho, que pequenas práticas como esta, de cuidado, de zelo com as pessoas, possam ser a marca distintiva do nosso cristianismo. E que aí sim, lá no juízo final, independente das divergências que possamos ter, divergências doutrinárias hoje, ao virmos a prática que estabelecemos em comum seguindo a Cristo, possamos viver jubilosos eternamente ao lado do Pai. Esse é o meu desejo e a minha oração. Gostaria de orar com você agora. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelas bênçãos. Muito obrigado por ter insistido durante seu ministério nesta terra de nos ensinar que a verdadeira religião é uma religião prática, uma religião que saia de dentro dos muros das igrejas, uma religião que saia do fundamento teórico e se estabeleça num viver natural de cuidado e zelo às pessoas que mais precisam. Que possamos descobrir isso nas tuas palavras, que possamos, assim como diz o Evangelho de João, no capítulo 8, versos 31 e 32 e 33, nos reconhecermos pecadores e aí sim entendermos que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida em nossas vidas. Prepara-nos para o teu reino, perdoa as nossas faltas, faz-nos ter uma religião prática, ajuda-nos para isso, é o nosso pedido de oração em nome de Jesus. Amém.